Walter Elias Disney foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo e cofundador da The Walt Disney Company. Tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo das animações com a Disney, tendo produzido o primeiro longa-metragem de animação, Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937, e pelos seus personagens de desenho animado, como Mickey e Pato Donald. Walt Disney nasceu no dia 5 de dezembro de 1901, em Chicago. Passou a maior parte de sua infância numa fazenda, em Marceline, no Missouri. Foi um período muito difícil para o menino, devido aos castigos impostos pelo pai, Elias Disney, um homem bastante severo. Depois de descobrir que não tinha uma certidão de nascimento, alimentou a ideia de que era filho adotivo. Esse fato iria influenciar algumas de suas atitudes posteriormente. Aos 16 anos, começou a estudar arte, além de ter participado da Ordem de Molay. Como não havia atingido a maioridade, foi-lhe recusada a permissão para poder se alistar ao exército durante a Primeira Guerra Mundial. Conjuntamente com um amigo, decidiu então juntar-se à Cruz Vermelha. Pouco tempo depois, foi enviado para a França, onde passou um ano a dirigir ambulâncias da Cruz Vermelha. De volta aos Estados Unidos, matriculou-se na Kansas City Arts School. Em seguida, trabalhou em algumas agências publicitárias. A seguir, entrou para uma companhia cinematográfica, na qual ajudava a fazer os cartazes de propaganda dos filmes. Com seu irmão Roy Disney e o amigo Ub Iwerks, criou a pequena produtora Log Ogran, que animava contos de fadas. Esses mesmos desenhos animados eram exibidos no cinema local antes dos filmes. Em 1923, mudaram-se para Hollywood, em Los Angeles. Em Hollywood, Walt Disney contratou a distribuidora de filmes M.J. Winkler, dizendo que o seu estúdio de animação tinha diversos filmes para vender. Winkler não só aceitou a oferta, como também aceitou pagar $1.500 por cada filme. Depois de angariar dinheiro, adquirir material, contratar pessoal, Walt Disney começa a fazer planos. Alice, uma série em que uma menina convivia com personagens de cenário animado. Foi durante esse tempo de imenso trabalho em que Walt conheceu sua futura esposa, Lillian Bounds Disney. Depois de Alice veio Oswald, o Coelho Sortudo, também conhecido em português como Coelho Osvaldo. Foi um grande sucesso, que levou à reavaliação dos valores dos contratos quanto aos preços dos filmes. Foi para Nova York, onde foi apanhado de surpresa. O patrão para quem Walt desenhou Alice e Oswald roubou-lhe as personagens e a equipe de desenhistas e as encomendas, porque as mesmas não foram assinadas em seu nome. Walt enviou um telegrama ao irmão dizendo que tudo estava certo e para não se preocupar, pois ele já tinha em mente um personagem espetacular, o Mickey Mouse. Para superar a fase difícil e contornar os prejuízos, Ub Iwerks criou para Walt Disney o Mickey Mouse em 1928, para competir com o sucesso do Gato Félix. O camundongo, desenhado a partir de uma série de círculos, provou ser ideal para o desenho animado e se tornaria o personagem de maior sucesso dos estúdios Disney. Nessa época, a produtora passou a ser mais bem organizada. Roy cuidava da parte financeira, Walt produzia e dirigia, e Iwerks desenhava. Em 1927, já se havia inventado o filme sonoro. Poucos anos depois, inventou-se o filme colorido. Disney e seus assistentes utilizaram as novas técnicas com muita imaginação. O primeiro desenho foi Plane Crazy, de 1928, no qual o personagem contracenava com sua namorada, Minnie Mouse. O primeiro desenho com som foi Steamboat Willie,
também de 1928. As primeiras palavras do camundongo foram Hot Dogs, uma canção do episódio The Carnival Kid, de 1929. Surgiram, em seguida, mais personagens para contracenar com Mickey: Pato Donald, Pateta e Pluto. O vilão, João Bafo de Onça, que havia aparecido nos curtas de Alice, virou o principal inimigo do Mickey. De 1929 a 1939, Disney produziu uma série de desenhos chamada Silly Symphonies, Sinfonias Tolas, a primeira colorida. Mickey estrelava esses filmes ao lado dos novos personagens. O desenho Flores e Árvores dessa série recebeu o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 1932. Walt Disney planejava fazer um longa-metragem da clássica história Branca de Neve. Houve protestos por parte da equipe, mas o filme foi feito. Após 3 anos de produção, desenho e músicas, o filme estreou. Branca de Neve e os Sete Anões gerou fundos necessários para a construção de um novo estúdio e foram criados novos longas-metragens: Pinóquio, Fantasia e Bambi. Infelizmente, os tempos de lucro não duraram muito devido ao início da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Disney foi convidado pelas Forças Armadas para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados. Em seguida, começou a fazer filmes de propaganda militar, nos quais utilizava principalmente seus personagens mais conhecidos. Algum tempo depois, ajudou a criar a Aliança do Cinema para a Preservação dos Ideais Estadunidenses, com o objetivo de combater o comunismo no meio artístico. Walt Disney prestou voluntariamente diversos depoimentos na Comissão das Atividades Anti-Americanas. Devido às suas atividades contra o comunismo, em 1949, o governo soviético proibiu a exibição de filmes dos estúdios Disney no país. Depois da guerra, Walt Disney estava com sua empresa arruinada. Walt tinha 2 opções: ou fazia um filme ou vendia a empresa. Decidiu assim fazer o filme Cinderela. O filme foi um sucesso e gerou riqueza para que a empresa continuasse. Mas Walt Disney não trabalhou apenas com desenhos animados. Seu primeiro longa-metragem com atores foi A Ilha do Tesouro, de 1950. O primeiro sobre a natureza foi O Drama do Deserto, de 1953. Em 1954, fez 20.000 Léguas Submarinas, baseado na obra do escritor francês Jules Verne. 10 anos depois, produziu Mary Poppins, uma mistura de desenho animado com personagens humanos. O filme concorreu ao Oscar em 14 categorias, levando 5 prêmios, incluindo o de melhor atriz para Julie Andrews e o de melhor canção por Chin Chin Cherie. Disney produziu também diversos filmes para televisão, sendo ele próprio apresentador de seu programa. Disney obteve um de seus maiores êxitos em 1955 ao inaugurar a Disneylândia, um super parque de diversões situado em Anaheim, na Califórnia. O parque foi construído graças a uma parceria com a rede de televisão ABC. Existe ainda um outro parque semelhante chamado Walt Disney World, perto de Orlando, na Flórida, que foi inaugurado em 1971, após a morte de Disney. Quase todos os brinquedos, desfiles e espetáculos desses 2 parques baseiam-se nos personagens dos filmes de Disney. O cineasta, devido ao seu falecimento em 1966, não viveu para ver as atrações da Disney World, como o Epcot, o Magic Kingdom, os estúdios MGM, atual Hollywood Studios, e o Disney Animal Kingdom, além dos parques aquáticos. Walt Disney transformou-se numa lenda, tendo criado, com a ajuda de sua equipe, todo um universo de referências no imaginário infantil de sucessivas gerações. Além disso, Walt Disney
É a pessoa que mais ganhou prêmios Oscar em todos os tempos. Walter Elias Walt Disney morreu em 15 de dezembro de 1966, em decorrência de um avançado câncer de pulmão. O seu corpo foi cremado 2 dias depois e suas cinzas foram enterradas no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, na Califórnia.